E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e o clima já tá pegando fogo. O Silas Malafaia veio nas redes sociais para falar que existem dois ministros que não têm mais condição moral de estarem no governo Bolsonaro, e tudo isso envolve a indicação do próximo ministro do STF. Tem gente que parece que está trabalhando contra e já tem um novo nome para tentar substituir o Mendonça. A gente abre o vídeo falando sobre isso e, obviamente, não paramos por aí. Vamos falar sobre 2022, e aí, Bolsonaro vai pro PP, PTB, temos novidades sobre isso. O Lula já tá loteando os ministérios, já tem até nome para novos ministros. Vamos também falar do PT, Foro de São Paulo, mais algumas coisinhas. Vamos falar da CPI, vamos falar da pandemia. Renan Calheiros aí já tá com relatório, já inclusive tem uma estratégia jurídica para driblar o Aras. Sim, ainda tem mais algumas coisas que ele está tramando aí contra a base do governo. Vamos falar também sobre o Partido Comunista, lá dos chefes do João Dória, algumas coisas que estão acontecendo. Vamos falar sobre algumas pautas internacionais ambientais que podem impactar o Brasil, Bolsonaro no COP26. Temos uma coisa interessantíssima sobre o Pandora Papers. E não é sobre a official do Paulo Guedes, nem do Roberto Campos Neto. Isso aí tem a ver com o senhor Sérgio Fernando Moro. É interessante também comentar sobre isso, e tem mais. Tem coisa também ligada aí, né? Mais matérias tentando criminalizar o Telegram. Então, vamos começar, que eu quero ter tempo de falar sobre tudo. E vejam só. Silas Malafaia veio ontem 2 vezes nas redes sociais. A primeira, às 3h19 da tarde, e a segunda, às 11h50 da noite de ontem, para falar o seguinte. Gravíssimo. Atenção, povo brasileiro. 2 ministros de Bolsonaro perderam a condição moral de continuarem como ministros. Amanhã vou postar um vídeo denunciando esses inescrupulosos. Será um verdadeiro arrasa-quarteirão. Aguardem. Depois ele fala o seguinte. Inacreditável. Atenção, povo brasileiro. A questão que vou apresentar sobre ministros de Bolsonaro que perderam a condição moral de serem ministro não tem nada a ver com a corrupção, mas sim com a questão política que envolve a indicação para o STF. Será quentíssimo. Malafaia falou isso. Eu tinha feito comentário antes da segunda postagem do Malafaia e eu falava o seguinte. Sobre o tweet do Malafaia, a única coisa que eu tenho a falar é que ele poderia ter trazido logo os nomes e contado a história toda. Mas eu entendo, talvez ele tá querendo aí criar, um clima de surpresa para todo mundo ver lá o vídeo. A não ser que ele falou o que ele falou para ver se os 2 ministros recuam nos seus planos sobre a indicação de um novo nome ao STF. Comentário normal, teve muita gente que falou que eu já estava, inclusive, criticando o Malafaia. Eu estava já apoiando os ministros do Centrão com essa simples postagem. É a turma super conservadora. Mas tudo bem, o que é que está acontecendo? Vamos lá. Antes de avançar aqui, vejam só, essa questão, o Malafaia falar ontem ou falar hoje. Esse segundo pedaço que eu coloquei sobre o Malafaia recuar. Se você olhar o governo Bolsonaro, tem algumas coisas que sustentam o governo. Não digo nem que sustenta. Assim, alguns grupos que apoiam o governo, que acho que todo mundo concorda hoje, ou pelo menos são aliados do governo ou fazem parte da base do governo. Tem as redes sociais, e aí eu coloco todo mundo das redes sociais, os super conservadores, os conservadores mais ou menos, os bolsonaristas, as pessoas que gostam de Bolsonaro. Tem um grupo aí da base evangélica, temos o agro, temos os militares, temos aí também o próprio Centrão, os políticos bolsonaristas. E o Malafaia ele faz parte de um grupo, que é a ala evangélica. Não na classe política, mas também ele tem uma certa influência. E o que não pode esquecer é que o Silas Malafaia, ele representa, não assim 10, 20, 30 pessoas. Cara, no Brasil se estima aí que temos em torno de 1/4 da população evangélica. Então, assim, um comentário negativo do Malafaia pode impactar muita gente, Porque no final do dia, eleições são votos. Então pode ter aí, muito ministro que falou, é melhor não tentar me indispor com o Malafaia, porque 2022 está vindo por aí e eu não quero ter problemas. Talvez ele fez isso aí para ver, Vai voltar atrás, vai baixar a bolinha, vai me ligar aí no domingo para pedir desculpa. Posso fazer um vídeo um pouco mais moderado. Vamos ver. E aí a Folha de São Paulo soltou essa matéria. Centrão quer novo nome para o STF e abre crise entre evangélicos e Bolsonaro. Pastores rejeitam indicação de presidente do CAD e exigem Mendonça outro nome aprovado por eles.
O Centrão quer indicar um novo nome para a vaga aberta no Supremo, abrindo a crise entre o governo de Jair Bolsonaro e líderes de um dos últimos redutos de popularidade do presidente, os evangélicos. Uma articulação dos principais ministros do grupo que comanda a Câmara dos Deputados busca viabilizar o nome de Alexandre Cordeiro de Macedo. Quem ele é? Presidente do CAD. Se não precisava nem ter matérias da imprensa de um dia antes até, que foi o dia 9, que aí o Malafaia já estava mandando um recadinho tanto para o Ciro Nogueira quanto para o Fernando Bezerra, para eu saber que um desses dois ministros, com certeza é o Ciro Nogueira, sem sombra de dúvida. Um é o Ciro Nogueira. Talvez o Malafaia, mas tem uma rusguinha. Segunda razão, Ciro Nogueira é o cara que nomeia as pessoas pro CAD, e não de hoje. É um cara aí que tem bastante poder no CAD. Então, o Alexandre Cordeiro de Macedo com certeza é alguém ligado ao Ciro Nogueira. Isso aí já seria um motivo pro o Malafaia ficar bem chateado. Macedo teve sua indicação defendida por Ciro Nogueira e Flávia Arruda e o Fábio Faria. E o tema foi debatido em 2 jantares ocorridos na semana passada em Brasília. Então aqui a Folha de São Paulo traz 3 nomes, o Silas Malafaia fala de 2. Quem seria o outro? Flávia Arruda? Fábio Faria? Faltou combinar com os pastores. Silas Malafaia, um dos prediletos de Bolsonaro, diz que a nomeação para o STF passará